Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Andréia Zeba, sou educadora e estou me detendo agora, nesses últimos tempos, em educação familiar. E eu quero falar hoje, vamos conversar hoje sobre mistérios, a família e seus mistérios. Existem muitos mistérios, existe muita coisa profunda dentro das nossas casas, que no qual a gente não vê, a gente não percebe e a gente não atenta para o que está acontecendo ao redor dentro das nossas casas, tá bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso? Vamos lá? Cada família, ela tem um jeito diferente de ser. Cada família é muito complexo, cada um é cada um. Cada família, ela carrega em si seus sonhos, seus medos, seu tempo, não é? Cada família tem seu jeito de ver, de perceber as coisas. Cada família tem suas frustrações. Cada família tem sua vivência. E é dentro da convivência familiar que a gente acha difícil e complexo a gente lidar com as situações que no qual passa mesmo e a gente não entende, a gente não sabe o que está acontecendo. As separações conjugais acontecem, a gente não sabe o motivo. Os filhos se trancam dentro do quarto 24 horas por dia, a gente também não sabe o porquê, né? E a gente tenta dar o nosso melhor. Só que existe uma palavrinha aqui no qual eu tive que aprender a ter, coisa que eu não tinha. E que eu tive que aprender a ter foi sensibilidade. Existem coisas que as palavras, elas não explicam, elas não sabem, elas não saem. E a gente precisa perceber nas atitudes, a gente precisa perceber no olhar, né? A gente precisa perceber quando o outro tá triste, quando a gente também. A gente fala da gente também. E o porquê que ocasiona essas coisas dentro de casa. Muitas vezes seu filho tá triste, trancado 24 horas dentro do quarto e você não sabe o porquê. Ah, é frescura? Hoje em dia a gente já sabe que não é. Problema de depressão, a gente sabe que não é frescura, né? Quando seu filho chega da escola triste, o que foi que aconteceu? Ah, não aconteceu nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Claro que não tá tudo bem, gente. Então a gente precisa ter a sensibilidade, a calma, de chegar, de se aproximar com carinho, de se aproximar com jeito, né? Com palavras brandas, com carinho mesmo, com amor, para que o outro ele tenha a liberdade e ele tenha a segurança de se abrir. O que a gente percebe? Muito pai e muitas mães por aí, por causa do estresse do dia a dia, estão muito estressados, muito cansados. Ah, se vire, né? O que eu tinha de dar eu já dei, já pago sua escola, já lhe dou as coisas, já lhe dou o pão de cada dia. E você não me agradece, seu irresponsável, seu... E aí gera, né? Aquela confusão dentro de casa. E que, na verdade, papai e mamãe não devem agir dessa forma. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que se aproximar. Porque quer queira, quer não, gente. É o tesouro que a gente tem nessa vida, é a nossa família, é os nossos filhos. E a gente precisa cuidar direitinho, porque senão depois a gente vai se arrepender lá na frente. O porquê que a gente não se dedicou aos nossos filhos nesse momento, nos dias atuais. Tá bom? Às vezes a gente não consegue desenvolver certas habilidades, né? Por algum motivo. Às vezes você é muito trancado, você é muito fechado. Às vezes você não consegue se expor, você não consegue falar. Você foi impedido de falar por muito tempo. E aí você trava e gera tristeza. E aí gera um monte de coisa, tá bom? A gente precisa ter a sensibilidade de respeitar o outro. E de aceitar o outro assim como ele é. O que a gente percebe? O que eu percebi? Enquanto eu não parei de querer mudar o meu marido e moldar ele do meu jeito, e que eu não consegui, eu relaxei. Você não vai conseguir mudar o outro porque ninguém muda ninguém. A gente tem o poder de piorar as pessoas e não de melhorar elas. Então, assim, por que não respeitar o espaço do outro? Por que não respeitar o outro assim como ele é?
E por que não aceitar o outro como ele é? A gente tem uma mania feia de querer mudar os outros. Ai, querer mudar, querer mudar. Você não muda ninguém não, meu filho. Acorde. Acorda que você não muda ninguém. Aceita seu filho do jeito que ele é. Claro, todo mundo passa por transformações. Claro que todo mundo passa por transformações. Mas a gente precisa ter a paciência que cada ser humano tem seu tempo. Cada ser humano tem sua hora. E a gente precisa respeitar isso nas pessoas que a gente convive. Ok? Não é cobrando, não é brigando, não é reclamando que a gente consegue bons resultados. Por que pai e mãe tem mania de ficar reclamando, batendo naquela mesma tecla? Aquela mãe chata, que fica ali batendo na mesma tecla. André, mas tem hora que a gente tem que pegar no pé. Concordo plenamente, mas não é sempre. Não é sempre que a gente tem que estar pegando no pé do filho. Porque é através do seu exemplo, do exemplo que eu dou para as minhas filhas, que elas vão aprender, mas cada um tem o seu tempo. Entendeu? Cada um tem o seu tempo. E você ensina hoje, mas aí você plantou lá a sementinha. Aí até você vai ter paciência para germinar, para crescer, para amadurecer. Você tem que esperar. Papai e mamãe tem que esperar os filhos crescer. A gente precisa aprender isso, tá bom? Ajudar a compreender o outro. Desenvolver junto aquilo que irá fazer bem para todos. A gente precisa desenvolver. Não é só você tomar o celular da mão do seu filho. É você mostrar para ele que existem coisas. É você convidar o seu filho a fazer outras coisas. E fazer junto com ele. Para que ele saia do celular. Para que ele perceba que existem outras coisas tão prazerosas quanto o celular é para ele. Eu não tomo o celular das minhas filhas. Eu não tomo. Eu convido elas para fazer outras coisas. Eu reclamo, mas não sempre. Eu reclamo, tem hora que eu reclamo. Tem hora que eu convido. Tem hora que eu promovo coisas dentro da minha casa para que elas saiam do celular. Porque quando você toma o celular do seu filho, você está invadindo o espaço dele. E ele tem que soltar por livre e espontânea vontade. Porque se você toma, aí gera tristeza, gera irritabilidade. Aí vocês criam uma antipatia muito grande. E aí gera um monte de coisa. E você acha que tá arrasando. Papai e mamãe acham que tá arrasando se tomar o celular da mão do filho. Vamos procurar formas inteligentes, né? De resolver os problemas. Porque todo mundo tem problema. Inclusive eu. Dentro da minha casa. Tá certo? A falta de tempo, o estresse, a correria faz a gente perder a sensibilidade e enxergar o outro. Aquilo que as palavras não conseguem falar. Aquilo, um choro, as lágrimas, né? A tristeza, o silêncio. Gente, tem silêncio que é ensurdecedor. Acho que é essa a palavra. Ensurdecedor. O silêncio, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu já percebi que os homens, eles não gostam muito de falar. Quem gosta de falar são as mulheres. E os homens, eles guardam, eles ficam totalmente em silêncio. E se você não perceber o que está acontecendo, passa batido. Deixa eu dar um exemplo rápido que eu falo muito. Meu marido, há 2, 3 anos atrás, disse assim: Ideia, eu vou fazer uma viagem, eu vou para São Paulo. Aí eu disse: ok, vou arrumar as bolsas, né? E das meninas também. Ele disse: não, eu vou só. Aí eu, opa, como assim? Já fiquei estressada, já me estressei, já. Eu digo: não, eu e as meninas tem que ir também. E aí, levou um tempo pra mim perceber o que estava acontecendo com o meu marido. Meu marido, ele largou a família muito cedo, né? E ele veio aqui pra Natal, ele morava em São Paulo. E ele veio aqui pra Natal morar comigo. E a gente casou, tudo, formou família e tal. E o meu marido, ele largou a família mesmo. Pai, mãe, irmãos, todo mundo lá no sul, né? No sudeste, perdão. E por muitos e muitos e muitos anos, né? A comunicação foi feita só através de celular, através das redes sociais. E uma vez no ano, a gente vai visitar os pais dele. Só que dessa vez ele queria ir só. Por quê? Porque era o momento dele. Era o momento dele com os pais dele.
Por quê? Porque quando a gente casa, gente, a gente deixa pai e mãe, né? Mas a gente não pode esquecer que tem pai e mãe, né? E aí, quer queira, quer não, é algo dentro de você que saiu, né? Que cortou vínculos. E aí, quando chega um certo tempo, a gente vai percebendo que é bom dar uma resgatada em algumas coisas. E eu não tive a sensibilidade de perceber isso no meu marido. Quando se aproximou o dia da viagem, eu atentei para isso, mas levou um tempo, como eu estou explicando para vocês, levou um tempo até eu entender. E ele fez a viagem, e ele curtiu os pais dele, foi um momento único, foram até pro Paraná, foram rever a família, pessoas no qual meu marido não via há muito tempo, há muitos anos, mais de 15, 20 anos atrás, e era um momento dele, com os pais dele, e eu tive que baixar minha bola. Eu tive que baixar minha bola. Por quê? Porque era um momento dele, eu tive que respeitar isso. E ele não disse isso a mim. Porque os homens, eles foram ensinados a não falar, né? A não demonstrar sentimento, a não demonstrar aquilo que eles estão sentindo, né? Então, assim, a gente precisa atentar para o que está acontecendo dentro das nossas casas, com as pessoas da nossa família, tá? Existe uma comunicação mais aguçada do que as palavras. Eu gosto muito de falar, mas eu tive que perceber que existe comunicação no qual não há fala dentro das nossas casas. Não. É através de um olhar, é através de uma atitude, é através de um sorriso, é através de um abraço, é através de um respeito, de um companheirismo. A gente precisa aprender que isso também é comunicação. Ok? Uma coisa que eu gosto muito é liberdade. Eu gosto muito de dar liberdade de comunicação. A gente precisa desenvolver isso. A liberdade de se comunicar, a liberdade de respeitar, a liberdade de não querer falar, a liberdade de querer ficar quieto, a liberdade, porque cada ser humano ele é único e ele tem uma necessidade única. E isso é dia após dia, né? Isso vai dia após dia, que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber as necessidades do outro e a nossa também, né? Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, e por que não? Me deixe. E tem muito disso, né? Dentro das nossas casas. Quero ficar só, quero ficar quietinha, quero... né? Tem muito disso. Ok? Era isso que eu tinha pra vocês. Vamos descobrir os mistérios dentro das nossas casas. As coisas profundas dentro do ser, né? Dentro do nosso lar. Não fica comparando sua família com outra família, não. Não fica comparando seus filhos com os filhos de fulano e de cicrano, não. Não fica comparando, não, porque a comparação acaba com tudo. Não, porque o filho de fulano, não, porque a filha de cicrano... Gente, porque o marido de fulana, porque a esposa de... Gente, para com isso. Cada ser humano é único e tem suas qualidades e tem seus defeitos, né? Vamos parar de comparar, tá bom? E aceitar a sua família assim como ela é, tá bom? Até mais, gente. Foi um prazer.